Dia 7 é feriado, dia 9 é o evento, então já cai para dentro. Aproveitar como revisitar aí a família, tem a galera aí que mora na Zona Leste, Pertinho de mim aqui, Zona Leste, pá, é nóis. tem clientes que moram ali perto de Santa Amaro, então eu faço o útil e agradável e tento visitar todo mundo. Porque uma vez, quando eu fui aí para Sampa, não avisei para ninguém. Falei, pô, você falou que veio para cá, você veio para cá, não avisou, não falou. Falei, pô, mas foi tão corrido. Assim mesmo. É isso aí. E assim começamos mais um QGR. É, Boa noite aí. boa noite, Ramon. Boa noite. QGR dos Centeiros do Reino. Glórias a Deus. Mais uma noite, né? E hoje com um tema incrível, né? Autodomínio ou domínio próprio, né? Vou te falar que é uma das áreas que, de verdade, arde no meu coração, porque cada vez mais que eu me conecto com vocês aqui, eu vejo que onde a gente mais tem desafios é onde está atrelado o nosso propósito, né? Então, imagina um cara que foi ausência de autodomínio em diversas áreas da vida. Se fosse só você, eu tô quase dando a mão para você e falando, tamo junto. E olha, e aí a galera até assim, a primeira coisa, mas você domina a tua vida inteira? Eu falei, olha, então, autodomínio se trata disso, se trata você ativar todos os dias e tem área da minha vida que eu ainda estou no processo, então tem coisas que a gente vai desconstruindo e acredito que vai ser uma jornada até a gente chegar na glória, porque é um empilhamento, coisas vão acontecendo, você domina umas, deixa de dominar outras, mas acho que o grande barato é quando a gente começar a governar sobre essas coisas que impedem a gente de ter autodomínio e triunfar aqui na Terra e, de verdade, ser reconhecido lá na glória pelo que a gente fez, né? Então, eu acho máximo mesmo essa parte de você dominar si. E aí você acaba dominando o ambiente, né? O ambiente à tua volta. Mas vamos lá, vou deixar vocês aí seguir primeiro, fazer as Acredito que eu não estiver errado, eu acho que o primeiro passo para o autodomínio e o domínio próprio é a consciência, né? O primeiro passo é a consciência, você ter a consciência, você está consciente, né? De que você precisa ter esse domínio. Que as coisas não vão acontecer do nada, aleatoriamente, né? E acho que é tudo na vida, né? Quando você vê grandes desafios que a gente enfrenta, estar desperto, né? Estar consciente sobre o que de verdade você enfrenta, o porquê está enfrentando aquilo. Quando você olha com clareza aquilo que hoje te incomoda, é um primeiro elemento, porque se você não enxerga, vai resolver o quê? É a mesma coisa que você está no meio do escuro, do apagão, e tentando procurar uma agulha no meio de um palheiro sem enxergar nada. Aí você vai ficar tateando até se espetar, cair, se trubuchar no chão, mas a chance de você não encontrar é grande. Você vai se machucar e não vai encontrar. E essa escuridão, às vezes, gera até medos, né? Medos, bloqueios e outras coisas. Entendi. Então, eu vou começar aqui com uma oração e já passo para o Wallace dar sequência, que o conteúdo é grande, é muita coisa, muito aprendizado, né? Muita coisa interessante aí. Então, vamos orar agora. Pai, graças te dou por este momento e pela vida de cada pessoa que está nesse QGR nessa noite. Hoje teremos um assunto muito importante, Pai. Como precisamos desse autodomínio? Como precisamos desse fruto do Espírito Santo, do domínio próprio, Pai? E eu creio que essa noite será uma bênção, Pai. Tanto para aqueles que estão aqui, quanto para aqueles que irão assistir depois a gravação, Pai, dessa noite, desse tema, Pai. Que será uma bênção e vem para nos abençoar. Agradeço pela vida do Wallace, que se colocou à disposição para trazer esse tema essa noite, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoe, Pai, nos enche com a sua graça, com conhecimento, com entendimento, e que a gente possa guardar no coração, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nos passar e nos ensinar essa noite, Pai, porque será bênção para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Wallace, bem-vindo ao QGE aí, e está nas suas mãos aí, Pai. Faça uma excepcional noite a todos vocês. Quando eu recebi, né, esse convite lá no inbox pelo Ramon e o Leandro, eu falei, caraca, como que eu consigo me esvaziar e dar o meu máximo disso? E de verdade, gente, vem no meu coração, sabe o quê? A passagem
que fala sobre Caim e Abel. Aí eu falei, cara, o que eu posso dar? Eu acho que vou dar o meu melhor, a minha premissa. Tipo assim, vou dar como se fosse o meu melhor cordeiro. E aí eu falei, o que é o meu melhor cordeiro? Cara, vou aplicar lá toda a base que tem na mentoria que eu uso, que é a mentoria autodomínio. Entregar lá de verdade, de coração, e que possa ser as pessoas acessarem na posteridade. Então, o que eu vou entregar para vocês aqui agora, de verdade, gente, é o meu coração. É um bebê, é como se eu fosse lá deixando meu filho, fazendo o sacrifício do meu filho lá no altar. Esse é o movimento, de verdade, que eu vou trazer para vocês aqui. É algo que eu vivo dela, né? Vivo dela de aplicando em mim, e é de verdade algo que eu acabo posicionando no mercado como esse especialista. Então, quero entregar para vocês o meu coração, tá, gente? De verdade. E aí, eu não sei se está habilitado para mim aqui, né, irmão, de compartilhar a tela. Acho que você vai precisar habilitar. Ixi, aí eu não sei. Ô, Leandro, me ajuda aí nisso aí, que eu sou meio novato nesse negócio aí. Clica no verdinho aí, ó, no centro da tela. No Zoom aqui? Tem a compartilhar a tela aqui no centro. Está no Para mim é celular? pro, Está no para mim é celular? pro Alisson. Eu estou no celular. Ah, tá. Celular eu não manjo. Será que se você colocar o dedo em cima na tela do Wallace, aparece os 3 pontinhos no canto superior dele? Tenta aí. Tem algum 3 pontinhos por aí no Wallace? Porque eu também eu tenho 3 pontinhos. Ah, tá. Não, Aí deixa no caso, o Ramon que tem que fazer, o anfitrião, para ele poder te colocar como anfitrião para você poder compartilhar. É isso que você quer? pelo que eu lembro, tinha na parte de baixo, para quem eu não sei, realmente pelo celular, né? Que você conseguia lá assim, tipo, allow share screen, alguma coisa assim, a permitir que todos compartilhem tela, mas eu, de verdade, sem um painel aqui de host, eu não sei onde fica. Eu tô pelo celular também. Eu tô compartilhando aqui, tanto no computador quanto no celular. Está no computador? Está no computador, Ramon? Também. Tô. Então, clica no centro da tela aí, tem compartilhar a tela. Aí vai abrir algumas opções e colocar todo mundo, Tá. todos os participantes. Múltiplos, Isso, né? exato. Veio, Wallace. É que eu tô no celular e agora... Foi? Massa. Mandou. Foi? Tranquilo. Valeu aí. Então, show, gente. Seja aí bem-vindo aí a esse movimento de verdade que gritou no meu coração há muito tempo. Uma das bases que me fez olhar para esse tema que é o autodomínio foi quando eu tive contato com Gálatas, que para mim foi um divisor de águas. Mesmo após eu já ter descido as águas, conhecido a Cristo, eu me sentia não pertencente a toda aquela promessa que Deus fez aos filhos, né, de Israel. E quando eu tive lá nessa parte do Gálatas, a carta de Paulo à Galácia, mudou tudo para mim, de verdade, gente. Ressignificou alguma coisa lá dentro de mim, lá no meu coração. E aí, quando eu tive contato com essa carta de Gálatas, foi como se Paulo estivesse falando comigo para que eu pudesse olhar para as feridas abertas da minha vida. E aí, eu não sei se é incomum ou se é comum para vocês, aquela metáfora clássica que as pessoas falam sobre a caixa d'água, né? Eu via minha caixa d'água espiritual, a emocional e a física, sempre eu fazendo força, movimento, e aí sempre sentia que minha caixa estava vazia, eu não conseguia de verdade me conectar 100%, não conseguia ter o retorno financeiro, não conseguia ter retorno de conexões. E aí eu fui entendendo depois com a carta de Gálatas, né, que é como se essa minha caixa d'água tivesse cheia de furos. E aí eu recebi lá no meu coração um convite para poder tampar cada furinho daquele. E eu percebi que cada furo estava associado a uma área da vida que eu precisava dominar. Então esse que foi o motivo que me fez o Wallace ser transformado e buscar o autodomínio. Então, e eu percebi que dentro disso veio para mim um chamado. Qual foi o chamado que ardeu o meu coração?
sei se está em tamanho legíveis aí para vocês. Se não tiverem, você fala que eu dou mais um zoom. Tá bom, sim. Foi estar sobre o favor de Deus. Primeira vez de verdade que eu vi falar sobre essa questão de estar no favor de Deus foi fora do próprio cristianismo, né? Foi realmente quando uma vez o Papa, um dos seminários dele, ele comentou sobre o favor, né? E aí eu senti no meu coração que eu queria estar sobre esse favor de Deus. E aí o que eu entendi? Que queria ser essa providência de escape para que as pessoas pudessem suportar as tentações. Eu já fui tentado por diversas áreas da vida, e muitas delas eu caí, muitas delas eu fraquejei, muitas delas eu marquei pessoas, né, negativamente, muitas dessas pessoas também me marcaram negativamente. Quem teve lá no Centelhas do Rio, eu peguei uma dos pilares, né, do autodomínio e falei da impulsividade, e hoje eu quero apresentar a vocês a espinha dorsal de verdade, onde saiu tudo isso e como que vocês possam fazer uma espécie de check-up mesmo, terceiro item, onde vocês vão olhar e se vocês encaixarem uma ou mais brechas daquela, possivelmente tem área da vida de vocês que vocês precisam dominar. Mas tudo começou por esse chamado. E aí esse chamado tem aí que o nosso grande Ramon já falou desde o início, que falou sobre o fruto do Espírito. E quem não conhece, né, os frutos do Espírito, fala do amor, da alegria, da paz, da paciência, bondade, benignidade, fé, brandura e o último, né, assim, não o último, né, que não tem grau de hierarquia, mas o último para mim aqui, que é o próprio autodomínio, né, que é ser conduzido pelo Espírito. Então, o primeiro ponto que veio na minha mente foi por conta do fruto do Espírito falado lá no livro de Gálatas. E o segundo foi esse, gente, de verdade, isso aqui, hoje, cada vez mais, em todos os treinamentos, eu trago essa palavrinha daqui, tá? De verdade, isso norteia, é uma premissa que eu percebi em mim. O que eu vi que não só o Wallace, mas todas as pessoas que estão aqui dentro desse QGR, que são alguns agentes de transformação dentro de alguma área da vida das pessoas, seja com a sua prestação de serviço, seja como um especialista, não importa o que faça, né? Vem na minha mente assim, aí lá no meu coração, Coríntios 1, 10, 13. Não sobreveia a você tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Olha só, a afirmação, Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Ele vivenciou nessa. A centelha de Deus trouxe o homem aqui na Terra e suportou todas as tentações. Então, se aquele enviado por ele, que foi Jesus, suportou todas as tentações como homem, a gente também pode. Mas aí ele faz aqui um adeno, qual é o alerta, né? Mas quando forem tentados, ele providenciará um escape para que possa suportar. Então, para mim, eu falei, caraca, foi incrível essa palavra para mim. Não sei se bate no coração de vocês, mas para mim isso aqui é a representação de todas as pessoas que trabalham como agentes, que trabalham aí como anjos, como vasos para o Criador. Você ser um suporte, deixa eu estar fazendo aqui, você ser suporte, ser o alívio, você ser aquilo que vai ser o escape para a vida das pessoas. E aí eu falei, caraca, minha voz não pode ser calada. Eu percebi que, enquanto minha boca estivesse fechada, pessoas iriam estar perdendo muito na vida, em vida, até a própria vida. E aí eu faço essa provocativa para todos vocês, que vocês sejam como aí o Coríntios. 1 Coríntios, que é você ser esse agente. Quando você perceber pessoas à sua volta que estão enfrentando algum tipo de mazela, alguma dor profunda, emocional, espiritual, física, saibam que vocês possam ser aquele escape na vida daquela pessoa. Então, nunca se tratou de você. Se tratou em quantas pessoas você possa conectar, quantas pessoas você possa ajudar. E isso aqui gritou do meu coração tão forte quando eu olhei de frente para esse projeto, que é o projeto de autodomínio. Então, saibam que esse é o chamado, esse foi o início de tudo. Partiu daqui, gente, de verdade. Se eu pudesse parar nesse exato momento e falar para vocês, o autodomínio, o Wallace se resume nesses 2 pontos aqui. Tampar cada buracos, e eu aprendi a tampar cada buraco através do livro de Gálatas e através de algumas passagens específicas.
Mas, primeiro de tudo, né, o que é isso? Porque, como o Ramon falou lá no início, não tem como a gente discernir, não tem como a gente vencer algo que a gente não sabe o que é. Então, o primeiro ponto é até entender o que é esse autodomínio. E aí eu trouxe aqui alguns parâmetros de autodomínio. Autodomínio é se controlar. Sobre Autodomínio. projeções futuras, pode acontecer, e isso muda não só no trade do dia a dia, mas no investimento. Opa, acho que o Hudson tinha falado uma coisa? Não sei. Ah, não, só tinha desabilitado o microfone. Então, assim, desde autodomínio, desde confiar, desde você não revidar, não ser, aqui no caso de não ser reativo. Não ser reativo. Outro elemento que está com o autodomínio, dominar-se, controle dos seus próprios sentimentos, das suas paixões, das suas ações, isso também é autodomínio. Autodomínio também é o domínio próprio, é saber se controlar o quê? Controlar no que você diz, controlar no que você faz, controlar na forma que você sente, se fosse acrescentar um. E também dominar, restringir ou controlar você própria, controlar a pessoa, suas ações, a sua linguagem, os seus pensamentos. Então, isso é você conseguir ter o autodomínio. E se você pegar lá na própria Bíblia, tem diversos trechos que falam de quando que a gente precisa se autodominar, e eu extraí alguns aqui para trazer para vocês hoje. E a pergunta, Wallace, então entendi que é autodomínio, que é controlar, entendi que é confiar, entendi que é dominar a si, dominar o pensamento, mas como vou saber que eu preciso me autodominar? Gente, esse check-up também foi tirado direto da Bíblia, tá? Então, como que você pode utilizar o que eu vou passar para você aqui agora? Avalie se você se encontra envolvido em um ou mais dessas situações. Se você perceber, no próximo mapa que eu vou explodir aqui para vocês, se você se percebe dentro de uma ou mais dela, possivelmente tem alguma área da tua vida que você precisa governar, exercer esse autodomínio. Foi através desse mapa aqui, ó, que eu entendi quais foram os furos que estavam na minha caixa d'água. E cada furo que estava na minha caixa d'água poderia causar algum dano. Exemplo, tinha um furo que caía no telhado, e isso deixava lá, minava, fazia a estrutura ficar comprometida. Tinha algum furo que caía na parte elétrica, poderia queimar algum tipo de circuito, acabar com uma conexão. Tinha um furinho na caixa d'água que deixava o piso molhado, fazia alguém se escorregar, alguém se ferir, se machucar. Então, imagina que essas metáforas que eu falando de cada furo, ela represa em algum lugar, alguma dessas situações, desses buracos, pode impactar em algum problema na sua vida. E talvez, se você está enfrentando um problema hoje, você possa entender qual é a conexão com a ausência de autodomínio que vai aparecer aqui para você. Então, quais são elas? Olha, imoralidade sexual, quando você percebe alguma coisa envolvendo a sua sexualidade, impureza ou libertinagem, se você percebe que você está envolvido num ambiente que envolva isso, quando a gente está numa idolatria, uma visão cega de seguir alguma ideologia que não é o reino, quando você está envolvido a feitiçarias, estratégias onde você acaba cultuando outros ritos para você poder ter benefícios ou fazer malefícios a alguém, quando você está imerso no ódio, no rancor, na raiva, onde isso a ponto de represar teu coração, fazer o teu coração não enxergar quem está à tua frente, na discórdia, na inimizade, nas brigas, no ciúme, na ira. Eu sei que muitas passagens que as pessoas conhecem, airai-vos, mas não pequeis. Mas a ira descontrolada, ela pode ser a ausência aí do autodomínio. E olha, são pessoas, às vezes, que vêm aqui na minha mente, quando vem o ira, pessoas que nos ensinaram que em algumas áreas da vida são muito boas, em outras áreas da vida elas precisam trabalhar. Pedro, imagina lá, quem era o mais energético ali dos 12 apóstolos? Pedro não era aquele que era ferro e fogo, se tiver que arrancar uma orelha de alguém, ele arrancava. Então, será que na dele não era a ira? Será que na dele não era a raiva? Será essa impulsividade? Então, vai fazendo essa associação para dentro de você, se você está preso em alguma delas. Divisões e formações de seitas, de grupos que apontam o contrário às escrituras.
O egoísmo. Gente, saiba que esse egoísmo, não estou falando do seu ego puro e simples, tá? Eu estou falando de como que você coloca tudo abaixo do teu ego, não é? Porque a parte do... Existe o que chama de egoísmo positivo. Wallace, como é esse egoísmo positivo? É quando você se olha para você e você é importante. Sim, você é importante, e até se a gente pegar aquele movimento que fala amar o próximo, mas é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você precisa se amar primeiro, se transbordar para você conseguir amar alguém. E antes de você se amar, você precisa entender que é amor. Então tem que ser esse amor vertical, sentir-me amado, preencheu, me amo, transbordo. Então, eu estou falando desse egoísmo, aquelas pessoas que cortam toda a ligação, corta a ligação com o superior, corta a ligação com quem está à tua frente, e é egocentrismo. Então, o egoísmo nesse sentido, tá? Esse aqui eu vou tirar, tá? Facções, invejas, embriaguez, drogas e perversidade. Façam uma autoavaliação dentro de vocês. Vocês acreditam que alguma área da sua vida tem conexão com um desses elementos? Se algum desses elementos encontra qualquer um vestígio, isso aí é um indício que você precisa olhar com carinho sobre alguma área da tua vida que não está sendo dominada. E para sair bem fluido e dinâmico, eu sei que é um assunto que confronta. Então, não precisam falar aqui qual deles, mas quem aqui levanta a mão e ousa dizer se algum desses é que bate lá no teu coração? Eu vou te falar para vocês quais que eu enfrentei, tá? Olha, inveja. Putz, gente, caraca, como que o veneno doce da inveja, ela é tremendo. De verdade, ao ponto de olhar uma vez com um primo meu e falar assim, caraca, por que ele consegue ter carro assim, etc e tal, eu não? E, putz, ele... Olha só a inveja, né? Putz, ele não tem nem tanto conhecimento quanto eu tenho, mas ele está conseguindo fazer isso na vida dele. Então, assim, meio que... o problema não era ele ter o carro, o problema é ele ter ou não ter. Então, é como dentro de mim tivesse algo corroendo, falando assim, caraca, ele não pode ter porque não tem. Cara, é muito ruim, gente. Quando eu cheirei meu coração e vi que ali tinha inveja, caraca, é muito doloroso. Outro ponto que já enfrentei é ciúmes. E era... Pode falar aí, pode falar. Tu viu alguém... Ah, tá. Pensei que alguém ia falar alguma coisa. Ciúmes, impureza e libertinagem. E um dos maiores desafios, né, que eu tenho enfrentado na minha vida, eu compartilhei lá no Centelhas Rios, que foi sobre a pornografia. Como que a pornografia me... Lembra lá um pequeno vasinho, né? Um furinho, que é o furo da impureza e libertinagem, caía para a pornografia, da pornografia caía para o adultério, caía para as prostituições. E daí vai. Então, essa foi um dos maiores platores que eu acho que eu tenho enfrentado na minha vida, que eu carreguei de verdade. Eu devo ter carregado aquilo desde meus 12, 13, 14 anos, em torno daquilo. E uma das feridas causadas lá no meu passado, inclusive, foi por conta do divórcio dos meus pais, coisas que eu ouvia minha mãe falando comigo, filho, não seja como teu pai, vai, como eu reneguei essa parte dentro de mim, não quero ser como meu pai, eu fazia tudo igual que meu pai fazia, traição, enganar, era esconder, então, tipo assim, e aqui vai enraizando outros problemas que as pessoas não associam, que é mentira, enganar pessoas, então, assim, gente, não ignore a entrada de alguma dessas brechas, porque ela conecta com outras que você nem imagina. Ó, exemplo, feitiçaria pode envolver sacrifício. Pode falar. Você comentando aí dessas opções, quem que se identifica com alguma dessas aí? Eu já me identifiquei com algumas, né? Se fosse só uma, com algumas eu já me identifiquei. E eu gosto muito daquele versículo que fala lá em 1 Coríntios 11, eu acho que versículo 28. Só o primeiro trechinho. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine. E olha, ele é até repetido lá em Gálatas. Quando no finalzinho da carta de Gálatas, se não me engano, acho que lá no 5º,
ele fala sobre que só o próprio, cada um vai ter essa incumbência de analisar a si. Então, assim, olha como os trechos se batem e a gente consegue examinar nosso coração e sentir o cheiro de verdade. Qual desses é que está sendo a porta de entrada para que você perca o autodomínio? Porque, e saiba, gente, que é gritante, é muito duro reconhecer algum deles, tá? Hoje, para mim, eu falo natural sobre esse mal que eu enfrentei, porque eu governei sobre ele. Mas isso aqui era meu segredinho sujo. Era aquilo que as pessoas não viam, porque ele acontecia como? Na calada da noite. Ele acontecia quando ninguém está olhando. Ele acontecia quando a imagem por detrás do menino perfeito, quando as pessoas falam, não, pô, queria ser como o Wallace, etc e tal, mas não sabiam qual era a marca que estava dentro de mim. Como que eu marcava as pessoas que estavam à minha volta por conta dessa libertinagem, dessa impureza que estava no meu coração. E olha, como conectava com a parte da imoralidade sexual. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, ele, apesar de aí ser um trecho de você fazer um check-up, acaba se conectando com outros, apresento para você outros deuses, coisa que você... Quando eu digo outros deuses, é onde está seu foco, a atenção do teu coração, ali você está idolatrando. Então, onde que você... O que você está idolatrando? É o dinheiro? É a sexualidade? É o corpo? Isso está trazendo o que você... Está fomentando mais ódio, porque às vezes o ódio não está dentro de você, mas o ódio você pode estar criando na pessoa que está na tua frente, que está sendo alvo dessa sua ausência de autodomínio. Então, é disso que você precisa escanear e sentir teu coração. Avalie qual desses possa estar conectado com a tua ausência de autodomínio. A moralidade, a impureza, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, é a discórdia, a inimizade, ciúme, é a ira, é as divisões, formação de seita, é o egoísmo, é facções, é inveja, embriaguez, drogas, perversidade. Qual dessas possa estar conectado lá com a sua origem da ausência do autodomínio? Então, essa aqui é a primeira provocativa que eu faço com vocês. E aí, eu quero trazer à luz, tá, Wallace, senti que alguma dessas aqui falou comigo. Mas por que eu tenho que resolver isso? Por que eu tenho que desenvolver esse autodomínio? Então, vamos pegar aqui, ó. Essas aqui são duas citações que, de verdade, me inspiraram a querer me desenvolver, tá? A primeira foi de John... Eu nem conheci esse cara, tá? Mas essa citação me fez conectar com a frequência dele. Não é livre um homem que não se governa, ou não governa a si mesmo, né? A liberdade existe na proporção do autodomínio equilibrado. Caraca, quando eu vi isso, uma das premissas que sempre teve no meu coração é querer ser livre. Então, quem não se autogoverna não consegue encontrar liberdade. Então, assim, se hoje você, como eu, tem um dos conjuntos de valores, busca da liberdade, a ausência do autodomínio vai estragar tudo na sua jornada. E outra citação que eu gostaria de trazer é de um filósofo, né, chinês, que ele fala assim, ó, na condução das questões humanas não existe lei melhor do que do autocontrole. E agora, tem aquelas que cantam no meu coração e por isso que eu queria trazer para vocês, que é o que a inteligência bíblica fala sobre o autodomínio? Por que é importante se dominar? Que aqui nós estamos falando aqui como centelhas do reino, trazer de verdade o reino para cá. Então, ó, olha lá em Provérbios 25, 28, ele vai te dar um bom motivo. Tenta criar a imagem mental disso dentro de vocês. Como a cidade sem muros, com muros derrubados, assim é quem não sabe dominar a si. Imagine você com o muro derrubado. O que simboliza estar com o muro derrubado? Desprotegido. O que mais? O que vocês dizem aí? O que é vocês olharem para uma cidade e ver que está com os muros dela derrubados? O que vocês enxergam aí? Vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. Apesar da vulnerabilidade, eu tenho uma parte da vulnerabilidade positiva, né? Mas sem a vulnerabilidade, você fica vulnerável a empleitada de inimigos, né? Israel, como que no Israel não passou por diversas questões por conta do muro com a fragilidade, né? O que mais a gente acontece quando nossos muros estão derrubados? São setas do inimigo, ataques, investidas. Fica sem limites, né? Opa, sem limites nosso, então a gente até fica expansivo demais e ultrapassa o limite dos outros, e sem muros a gente não consegue criar filtro para que as pessoas consigam entender qual são o nosso limite, até onde ela pode nos acessar, ou quem pode nos acessar.
Quem vai poder entrar pelo nosso portão? Mas se a gente não tem muro, não tem que ter porta. Inclusive, ela não está até aqui, né? Tem uma menina que eu estou fazendo o processo terapêutico e uma das coisas mais gritantes para ela foi isso. Ela, eu saí para a vida sem muro. Eu não consegui impor limite para as pessoas acessarem, até onde elas podiam acessar a mim. Então, quando eu não impus limite, pessoas entravam nas minhas dependências. Que dependência é essa? Mentais, emocionais, espirituais. Semeava coisa sem ela perceber, porque ela abriu mão do controle. E daqui a pouco ela começava a ter comportamentos que ela nem sabia qual é a origem. Ou seja, a ausência de um muro, de criar limites, filtros. Então, esse é um dos grandes motivos que eu acredito que quando você consegue autodominar-se, você consegue colocar novamente esses muros. Não é para que você fique penetrado e ninguém entre. É para que, quando você eleve os seus muros, você só permita entrar nessa porta que é o teu coração, aquilo que você escolhe. Então, se autodomínio, você consegue escolher o momento de irar, mas sem pecar. Você consegue escolher o momento de se alegrar, você consegue escolher o momento de se permitir perdoar, ser perdoado, e daí para aí vai. Né? Então, assim, eu acredito que esse é um dos motivos primordiais para você poder aprender sobre o autodomínio. E aí, em cima disso, eu peguei um gancho, tá? Uma carona num treinamento do próprio Pablo, ele falando sobre 5 áreas do corpo, né? Que a gente tem que aprender a governar. E aí, o que eu fiz? Falei, tá, legal, mas como que eu posso trazer esse conceito de uma forma diferente? Pelo menos não foi apresentado dessa forma para mim. E aí fez total sentido quando eu quero me embasar cada vez mais biblicamente no porquê no autodomínio cada uma dessas áreas. E aí se destacaram esses seguintes trechos, quero que vocês aprofundem junto comigo. Olha, primeiro ela é em Efésios 4, 26 ao 27. Olha o que ele diz. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes do sol se ponha. E não dê lugar ao diabo. Então, quando a gente fala daquele autodomínio que compete à sua mente, aqui a gente está falando daquela questão sobre irar, como você consegue dominar sobre as suas emoções. Não permitir que aquilo que está aqui na cabeça desce para o teu coração. Olha só, 1 Pedro. Portanto, preparem sua mente para a ação, exercitem o autocontrole. Então, aqui está dizendo, cara, que isso aqui é algo que temos que fazer, preparar nossa mente para o autocontrole. Então, não é um trecho da Bíblia que fala disso, são dezenas e dezenas das vezes que fala sobre o autocontrole. Então, por que a gente não coloca isso como prioridade na nossa vida? De nos exercitar. Então, como que fala se exercitar? É uma ação contínua. Depositem todas as suas esperanças na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, então, nesse primeiro ponto, exercitem o autocontrole. Então, quando a gente falar exercitar, tem que ser intencional. Então, por isso que está aqui na nível de mente. Você precisa ser intencional e desejar ativar o autocontrole na sua vida. Vocês já tinham olhado para o autocontrole dessa forma? Deixa eu saber aí, para ver se a gente está na mesma frequência. Tava destravando aqui o mudo aqui, não tava indo. Eu vou falar para você, hein? Nossa, tá forte, hein? Como que eu posso falar? Como muitas vezes a gente não dá importância a isso, né? Sobre essa questão do domínio, né? Como a gente deixa, como aquela história, deixa a vida nos levar, né? Vida leva. É mais fácil, porque quando a gente fala deixa a vida nos levar, a gente tem um alvo para quem culpar. É a falta de autorresponsabilidade total. Exato. Aí depois que está naquele monte, naquele leque de coisas que você mostrou agora há pouco aí sobre feitiçaria, tudo, quando a gente está lotado daquilo tudo, a gente não sabe por quê, né? Mas como? Tanta coisa que você absorve por falta de autocontrole, de autorresponsabilidade, sem se dominar, sem essa consciência, né? Exato. E aí, um outro ponto que ele fala sobre esse domínio da boca. E aí, o que eu consigo extrair sobre o domínio da boca? Tiago 1,19. Olha o que ele fala. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar.
tardio para se irar. Então, caraca, olha só, você conseguir dominar o que sai da tua boca. Um dos caras que pelejou em cima disso foi Davi. Então, sim, são coisas que a gente precisa aprender ao que dominar essas rédeas, dominar nossa boca, porque às vezes a gente fala demais e a palavra pode abençoar ou matar alguém. E o pior de tudo é quando essa palavra mata você mesmo. Quando a gente fala algo, nosso próprio ouvido escuta, como o nosso crânio é poroso, a gente não só ouve, a gente sente a vibração das palavras. Não sei se vocês sabiam dessa, tá, gente? O nosso crânio ser poroso, quando a gente fala da nossa própria boca, a vibração das mandíbulas, corda vocal, elas vão transicionando pelo seu esqueleto ósseo e você sente a parte sinestésica da palavra. Então, é muito importante você dominar aí o que sai da sua boca, tá, gente? Segundo Timóteo, ele fala o seguinte, 3:11, de igual modo, aqui tem uma admoestação para a mulher, mas se coloca na posição dessa mulher, e nós temos que ter isso. Imagina assim, como o noivo, seja Cristo e nós somos a noiva, tá? Nesse sentido, de igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniarem ninguém. Deve ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. Imagina que nesse momento a gente tinha a personalidade só da mulher e coloca nós como a noiva. Nós como a noiva, a espera do noivo, né, que é Jesus, a gente fica como? Temos que cuidar com a nossa boca para que a gente não consiga caluniar ninguém, para a gente ter esse autocontrole, manter fiéis. Fiéis ao quê? Fiéis a uma premissa, fiéis a um propósito, fiéis ao reino, fiéis a nós mesmos, fiéis ao que tudo foi nos ensinado e compartilhado. Então, esse aqui é um ponto do autodomínio. Terceiro, né, que eu achei que conecta com essa parte da sensação do dominar a boca é quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Caraca, gente, não tem como não falar dessa parte que é até a gente quando promete, se tiver que fazer algo, melhor que não prometa. Porque se você prometer, tem que cumprir. Se você não cumprir, vai estar em pecado. E quantas coisas a gente não promete no nosso dia? Sabe com quem eu aprendi dolorosamente isso? Mas por bem, né? Com meu filho. Meu filho uma vez chegou e falou assim, olha, na pequenice dele, né? Na inocência dele, eu não vou confiar mais em que é numa promessa, porque, papai, você fala e não cumpriu, você falou que ia brincar e não brincou comigo. Eu falei, caraca, olha só, olha a programação que eu estou dando nele. Eu estou fazendo uma programação que não pode confiar. E lembra que eu falei lá que uma das questões do autodomínio é confiança? Então, quando você prometer algo com a sua boca, cumpra. Porque senão você pode desconstruir todas as verdades que já foram ditas pela sua própria boca. Porque uma vez que uma coisa sai como inverdade, as restantes vão ser questionadas, vão colocar-se em dúvida. Vocês já tinham parado para pensar nisso, gente, na questão da boca, ela pode inviabilizar obras que você fez para o reino, porque se alguma área da sua vida começar a cair, ela vai olhar para todas as outras que ela aprendeu com você e começar a se questionar. Aonde a gente vê muito isso? Líderes espirituais que caem em adultérios, líderes espirituais que acabam enfrentando peleja, e aí junto deles caem multidões de ovelhas. Quem não viu aí escândalos acontecendo na nossa volta e como a propaganda disso vai consumindo, né, todo um povo que está sedento de uma palavra? Me fez lembrar agora, eu não sei se a gente pode citar aqui alguns nomes de pessoas globais. A gente pode, Leandro, citar o nome de alguém global aqui? Não sei. Pode. Pode da Record, que a Juliana está aqui, mas da Globo pode. Pode, manda bala. Não, que tem um... Fica à vontade. que tem um cantor recente, né? Um cantor gospel, acho que é Gessé alguma coisa. Ele tinha um louvor muito forte, cara. Pelo menos esse louvor eu conheci através dele. E ele acabou agora, né, se descobrindo, né? Ou se descobrindo ou perdendo a identidade, né? Então, não estou aqui para entrar em julgamento, né? E está numa vivência homoafetiva, né? E
E quantas pessoas não caiu junto com ele? O código que ele carregava nos louvores, quantas pessoas pararam de acreditar por conta de uma queda dele? Não sei se vocês tinham olhado por esse olhar, tá? Não sei se é um olhar verdadeiro, um olhar certo, mas foi uma coisa que veio no meu coração quando eu vi o que ele está enfrentando ainda em vida. É influência, né? Você pode influenciar positivamente ou negativamente. De uma forma ou de outra, você é uma influência. E aí, imagina só, você ser uma influência contra o reino. É muito forte, tá? Eu não queria ter o reino como inimigo desse jeito. Digamos assim, algo triste, né? Algo bem triste. Eu também tenho alguns louvores que eu tenho salvo dele aqui, eu não conhecia muito ele, né? Uhum. Caramba, uns louvores assim bonitos, né? E o cara, nossa, como que pode? Tá com Deus e... não, dizer que tá com Deus, né? Aparentemente, né? Esses dias também, não quero falar mais de vida de ninguém, mas tipo, eu me assustei com o JA, cara. Quando eu vi, eu fiquei espantado quando eu vi o JA cantor também. Mas Deus tem misericórdia deles e que se arrependam a tempo, né? Porque, assim, tem um dos louvores muito fortes que eu lembro dele, porque, assim, ele é muito marcante para mim, porque no momento da minha vida, de verdade, foi um louvor que me manteve de pé. Aquele louvor que fala, ainda tem vida aí. Mesmo que todas as evidências dizem ao contrário, né? Mas ainda tem vida aí. Cara, você não sabe como... Teve um momento da minha vida que eu só consegui manter de pé por conta desse louvor. Eu fiz uma lavagem de verdade, uma lavagem cerebral. Eu ouvia esse louvor quase 24 horas, porque eu estava desacreditado, minha mente me desacreditava. E aí, quando eu ouvia esse louvor, me fazia estar conectado. E aí, depois, né, outrora, né, depois de um tempo, quando eu soube o que aconteceu com ele, eu falei, caraca, pô, ainda tem vida ali, não? Será que esse é o caminho, esse é o final? Não é, mas e o louvor é muito forte. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ouvir esse louvor, gente, ainda tem vida aí, é muito forte, cara. É um louvor que impactou a minha vida, de verdade, a mudança da minha vida. E mais. Então, ó, essa é a parte do domínio da boca. Tem o domínio do nosso coração. Então, tem aí, ó, primeiro Tessalonicenses... Eita! Travou aí? Primeiro Tessalonicenses, isso aqui é um trava-língua, 4, 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não sendo dominado por paixões de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, isso aqui é ter o nosso coração, cuidado, cara, para a gente não cair em armadilhas, em setas. Provérbio também diz, o tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. Para você ignorar o insulto, você precisa ter esse autodomínio, não deixar o que isso entrou no teu ouvido, comece a ganhar proporção aqui na tua mente e não deixe essa proporção que cai na tua mente cair para o teu coração e você começar a adoecer por aquilo. Provérbios também, 29:11, fala, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Ou seja, olha de novo, autodomínio, autocontrole, autodomínio, autocontrole. Olha como cada fase da nossa vida a gente tem aí ainda a chance de entrar no autodomínio. A área que envolve o intestino ou barriga, né? Não sei como algumas pessoas vão chamar. Provérbios 23:19. Ouça, meu filho, seja sábio, guie seu coração pelo bom caminho. Olha, de novo, lá, isso poderia até encaixar lá em cima. Não ande com os que encharcam de vinho, nem com os que empanturram-se de carne. Olha aqui, para a gente ter cuidado com um grupo de ambiência a gente frequenta, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirão de trapos. Ou seja, aqui fala sobre como que essa parte da tua barriga pode te fazer envolver a procrastinação, a você perder energia, a você não cuidar do teu corpo, que é um templo, a você intoxicar o teu organismo, a fazer você buscar coisas para conseguir entrar numa dessas processos ou de gula, ou do alcoolismo, da embriaguez. Então, assim, essa é a parte do provérbio que fala sobre esse nosso domínio do que a gente deseja que entrar na nossa boca, mas para ir para a nossa barriga, para o nosso estômago. Eu acho muito massa disso. E também da nossa genitália tem aí, ó, 1 Coríntios 7 ou 9, que fala, mas se não consegue controlar-se,
devem se casar, pois o melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aqui a gente fala sobre, inclusive, os desafios, como que a sexualidade, a genitália, faz a gente ir para caminhos que vai nos afastar do reino. Então, esses aqui são as 5 áreas do nosso corpo que a gente pode governar e como que hoje existe trechos, temos versículos que falam diretamente do porquê precisamos dominar essas áreas da nossa vida. E não só tem esse, tá, gente? Existem outros, mas... Gente, não sei se deu pico de luz, saiu aqui, mas ainda estamos conectados, né? Deixa eu ver aqui. Então, Tá normal, tá normal. é que eu estou sentindo que a luz dá... A luz Deu uma piscada aí, mas voltou rápido. deu uma piscada aí, eu não sei se pode quicar meu Wi-Fi. Mas, até peguei. Então, aqui, gente, são os trechos que falam sobre o porquê é importante você ter esse autodomínio de diversas partes da sua vida. Minha esposa acabou de me sinalizar aqui que a rua inteira se apagou, menos aqui a casa. Ô, glória, hein? Deus está mantendo as conexões aqui. Para a gente falar do autodomínio. Bênção, permaneça assim, a luz. Amém. Então, gente, vocês viram que as 5 áreas do nosso corpo que precisa ser dominada, isso aqui faz uma ponte direta do porquê isso é importante na nossa vida. E aí, como a gente está de time aí, tá, Ramon? Você pode me sinalizando aí do time para eu poder avançar, pausar? Como a gente começou um pouco mais tarde, vamos até umas 9h30 aí. Você acha que dá mais uns 20 minutinhos aí para dar uma... Para mim tá de boa aqui. Para mim tá de boa. Eu acabei deixando livre para poder trazer para vocês essa mensagem. E aí, eu estou meditando aqui. Desculpa te cortar. Eu estou meditando no que você está falando. Eu estou meditando no que você está falando aqui e no meu coração tá, meu. Conhecereis a verdade vos libertará, mano. Nossa, isso... As pessoas precisam ouvir, né? Esse tipo de verdade, né? Sobre essa questão do domínio próprio, né? Porque isso liberta a consciência, o estar consciente disso, ou pelo menos ter a opção de saber se você vai seguir é uma coisa, mas o poder saber da informação e seguir ou não, aí é uma decisão, né? Mas é importante. Verdade. Deixa eu arrumar essa mesa aí. Vocês parecem que arrancou da mesa? O Leonardo ia falar alguma coisa aí, não sei se é com a gente. Ixi, eu acho que o trem tá ligado aqui. Espera aí que eu vou desligar o fone aqui. Ah, tá, eu pensei que era você que ia falar alguma coisa. E olha, uma coisa que eu aprendi isso foi justamente... Pode seguir, Wallace. Pode seguir. Até com o próprio Leandro. Uma vez o Leandro falou uma parada que fez muito sentido para mim. Eu nem sei se você sabe isso, tá, cara? Seu microfone está desativado, Wallace. Wallace, ativa o microfone. Ativei. Isso eu aprendi, o próprio Leandro ajudou a refinar um propósito minha de vida, de verdade. Eu não sei se você sabe disso, Leandro. Você falou assim uma vez que o seu propósito era semear e o restante você deixava que o Espírito Santo de cada um fizesse o próximo passo, o próximo papel. E que o Ramon acabou de falar aqui agora, esse é meu propósito, é semear sobre, despertar a atenção que você precisa fazer autodomínio. Agora, o restante vai ser do Papai do Céu, o Espírito Santo no coração de cada um, de tocar e naquela área que está constrangido e ter o renovo, né? Amém. Então vamos lá, vamos seguir. E aí, o que eu entendi? Tá, uma vez que a gente sabe que é importante ter o autodomínio, eu queria entender o que era esse lance de autodomínio. É igual um tag? Uma vez que eu tô com autodomínio, nunca mais sai? Eu falei, não é assim. Senão seria muito fácil a gente falar que governou, estou aqui no autodomínio. E até então, não é assim ao ponto que a gente tem aí personalidades bíblicas que vivenciaram a ausência do autodomínio, mesmo sendo uma das pessoas de referência na Bíblia, que é quando a gente falasse aí de Salomão, que a gente consegue ver Salomão em 3 tempos diferentes, né? Temos o Salomão aí de Provérbios, Salomão de Cantares, né? E temos aí o Salomão de Eclesiástico.
E como que no final, né, do trajeto dele, algumas áreas ele deixou de governar e de dominar. Então, não é... Mesmo o cara que é dado na Bíblia como a maior sabedoria, que ninguém iria se comparar como ele, em alguma área da vida dele, ele começou a deixar de governar sobre o autodomínio. Então, eu falei, tá, então se tem um cara que é o mais sábio já representado no nosso mundo hoje, se ele caiu, por que eu, que não sou nem tão sábio assim, não posso cair? Então, eu entendi que é algo de você ativar. Então, você escolhe ativar todos os dias. Então, o que impede alguém de ativar todos os dias o autodomínio? Eu entendi que foi as interferências. E daí, eu comecei a entender dentro da própria Bíblia, dentro da análise transacional, das partes das terapias, quais são as coisas que impediam a gente de exercer o governo sobre o autodomínio. E aí, se bebedando de outras pessoas que já ensinaram isso anteriormente, falando sobre as 3 esferas, esfera espiritual, emocional e a física, justamente, eu vi um ponto cirúrgico onde cria ali interferência no autodomínio, é nessa esfera almática, essa emocional ali, está muito conectada, impedindo que a gente governe fisicamente ou espiritualmente sobre algo. E aí veio essas 9 interferências, verdadeiras interferências aí que impedem as pessoas de entrarem no autodomínio. Vamos pegar aqui cada uma delas. Vou fazer uma ideia geral, tá? Falta de recursos, impulsividade, foi o tema do Centelhas Giz. E olha, Centelhas Giz foi incrível. Olha, não deixe de participar do Centelhas em São Paulo, porque assim como foi incrível no Rio, vão ter diversas outras pessoas aqui, que inclusive estão aqui no próprio QGR, que vão trazer uma palavra transformadora para a vida das pessoas. Medos criam interferências para você poder criar o autodomínio, bloqueios, traumas e feridas emocionais impedem, condicionamento mental, aquela coisa homeopática que você vai sendo condicionado dia após dia. Além disso, autossabotagem e, por fim, desejos descontrolados. Esses são os 9 elementos que eu percebi que impedem alguém de exercer o governo sobre o autodomínio. E aí, por que esses aqui estão com umas bolinhas? É onde eu queria trazer para vocês uma pequena palavra para vocês entenderem. O que seria esse do falta de recurso? Caraca, o que eu entendi? Que tem pessoas que são conhecedoras e faltam algumas áreas da vida dela. E elas caem mesmo conhecendo. Muito louco. Quando eu vejo pessoas que falam lá que enfrentaram peleja na vida delas, e quando você pergunta para elas, caraca, eu sabia que isso não podia, mas mesmo assim eu fiz. Então, eu percebi que não era só falta de conhecimento. Tem gente que peca, erra por falta de conhecimento, por isso simples. Errou e continua errando. Mas tem pessoas que conhecem, mas mesmo erram. Então, o que eu entendi? Você pode pegar por pilares diferentes. Dentro da falta de recursos, tem pessoas que de verdade não conhecem, ou seja, até como o Ramon falou ali, conhecer-te a verdade vai te libertar. Só que tem gente que conhece a verdade, mas não tem um entendimento. E qual a diferença de conhecer e entendimento? Entendimento é uma centelha espiritual, é quando é revelado, através de uma revelação até você. E qual a diferença da sabedoria? A sabedoria é, no momento que você conheceu, e aquilo foi aberto para você, foi revelado, você colocou na prática, na ação. Então, quando você coloca na ação, você vai ter quedas, vai corrigir, vai tropeçar, vai se ferir. Então, a sabedoria vem entre os erros e acertos. Então, quando tem pessoas hoje em dia que não passam por esses elementos, ora, elas não se dominam porque não conhecem, ora, elas não foi aberto para elas o entendimento, o que está por detrás daquele conhecimento, e ora, ela não se permitiu a mudança. Ou seja, ela até entendeu, abriu o mundo para ela, mas ela não saiu, não se lançou, não saiu da tenda, não colocou em prática. E se ela não praticar aquilo, ela não vai dominar, ponto assim. Eu não estou dizendo que se o seu problema é alcoolismo, você vai sair praticando, vou deixar um montão de garrafa de vinho na minha frente, vou cheirar todas elas e vou testar meu controle. Não se trata disso. O quanto você se domina para você conseguir não se colocar em situações que você vai ter que ficar entre ferro e fogo, em botar tua carne na tentação. Eu acredito que isso que é o propósito. Então, esse é o ponto. E tem gente que hoje não tem domínio sobre alguma área da vida por falta de um desses itens. Vou te falar para vocês.
eu tinha conhecimento sobre que a gente não pode entrar em adultério. Eu tinha conhecimento que a gente não deveria consumir pornografia, mas por que eu não parava de consumir? Não tinha aberto para mim ainda naquele momento o entendimento. Qual é o entendimento? A relação causal entre as práticas que eu fazia com a pornografia. Eu não tinha conectado os pontos de como que a minha vida familiar, a minha vida espiritual, a minha vida financeira era impactada por um vício, onde eu ficava sem energia, desempoderado, eu não tinha gana, não tinha sangue nos olhos, eu queimava pontes, ao invés de criar relacionamentos produtivos, eu criar relacionamentos tóxicos. Então, assim, eu não tinha um entendimento daquilo na minha vida. E quando começou a ter um entendimento, eu tive que cair para o segundo movimento. Qual que é? Cara, eu sei que agora isso me arrepende, faz meu coração ficar ferido. Mas como eu paro com isso? Gente, tá aqui alguém que ele todos os dias eu olhava assim, eu não sei como viver sem. De verdade, gente, eu não me imaginava como era viver sem masturbação e viver sem assistir pornografia. Eu não sabia como parar. Bastava eu estar sozinho que todo aquele universo acontecia. E quando eu olho para trás agora e vejo o quanto que eu não sou mais dominado pela essa área, eu falei, caraca, como eu não dominei isso antes? E aí, um novo caminho neural entrou na minha mente. Se eu governei sobre esse problema na minha vida, eu vou governar sobre qualquer outro. Esse era o que eu achava pior na minha vida. E se eu venci nesse, eu posso vencer em qualquer um. Eu acho que essa que é a chave. Encontre na tua vida qual é aquela área que você precisa governar ontem. Porque quando você governar ela, você vai conseguir governar sobre qualquer área da tua vida. Vocês sabem? Forte isso aí, hein? Forte, hein? Muito forte isso aí. Não vejo impossível mais para nada. Aqui está na frente de vocês alguém que não sabia viver sem pornografia, sem prostituição, sem masturbação, e via as pessoas de forma diferente. Eu não conseguia olhar para uma menina, criar conexões sem pensar em coisas em libertinagem, coisas que podiam trazer violências, grupos, sei que, loucura. E quando eu vejo hoje, eu falei, caraca, que leveza tem isso, não se sentir sujo, de verdade, eu se sentia sujo. E quando você governa sobre isso, cara, que incrível, cara, você se sente de boa. Você se sente Superman, sei lá, sente um mutante. Você quer sair gritando nas ruas, falando assim, eu venci isso. Só que as pessoas não vão te entender, né? Mas é muito bom quando você consegue ter isso na sua vida. E aí, outro ponto que eu peguei é sobre condicionamento. Tem pessoas hoje que também não conseguem governar sobre o autodomínio, porque ela já foi condicionada naquele erro. Lembra que o meu começou lá com 13 para 14 anos de idade. Então, muitas vezes, são programações erradas. Que programação errada são essas? Eu pegar esse contexto como exemplo. Não, se você é homem assiste. Isso é coisa de homem. Isso é sei que dogmas, crenças, conjunto de programações que cultaram na cabeça que é, se você não assiste isso, você é mulherzinha. Você vai assistir, sei lá, Barbies, não sei o quê. Ou seja, por programações erradas, fazem você ficar perto de ausência de domínio, que te conecta com vícios. Olha como as coisas começam aí. Eu comecei a ficar viciado por programações lá incutidas desde a minha segunda infância, porque a gente não fala isso com criança, né? Então eu falo segunda infância, é naquela fase de 8, talvez para 12 anos, onde incutiram na minha mente que o que seria ser homem, o que não seria homem. Homem tem que estar com isso, homem tem que ver revista de mulher pelada, homem tem que ser quê, homem tem que ser lá. Agora, tu imagina para outras áreas da vida, como foram as programações erradas que recebemos ao longo de pessoas na nossa vida, seja pais, parentes, primos, pessoas públicas e líderes. Quantas pessoas não criaram programações na nossa cabeça? Wallace. Pode falar aí. E olha só, programado errado e tendo o errado como certo. Olha que coisa triste. Porque a gente não sabe que é errado até descobrir. Isso que é o pior, porque alguém te programou errado, mas como ali você cresceu naquilo, para você aquilo era o normal. Eu não sei onde eu vi isso, que é mais fácil você enganar alguém do que você dissuadir, você mostrar para que alguém esteja enganado, porque ela tem um conjunto de raízes que sustentam todo aquele ecossistema. É meio coisa que você fala assim, ó,
Para você falar que isso é errado, você está falando que meu pai é errado, e se meu pai é errado, eu sou fruto de um erro. Eu não quero ser fruto de um erro, então eu não aceito o que você diz. Olha que forte. É forte demais. Isso é o poder da programação errada. E existe também a programação por falhas, vícios. Em algum contexto, até funcionava, como as programações obsoletas. Em algum momento, aquilo poderia ter te trazido algum benefício, só que hoje, nesse atual contexto, não serve mais. Então, a gente precisa entender quais são as programações erradas, quais são as programações com falhas, aquelas que precisam fazer ajustes, e quais são as programações obsoletas, aquelas que venceram seu prazo, já não cabe mais nesse seu contexto, não cabe mais na sua jornada. Então, muitas vezes, por condicionamento, aquilo acaba te limitando. E para você desconstruir algo que foi condicionado, você precisa passar por movimentos ou de forte impacto, ou você passar pelo mesmo processo de retroalimentação. Porque imagina aqui, ó, vocês, ó, está aqui alguém que vai baixar as portas da vulnerabilidade, tá? De boa. Tem um caminho neural aqui dentro de mim que, quando eu estou sozinho, me lembra, me faz conectar com aquele universo onde eu estava. Só que é um caminho que agora ficou bem fininho, ele não some. Não tem como você pagar uma trilha mental, a não ser se for por algum dano físico, ou talvez até por espiritual. Esse eu acredito que é o único que possa fazer, mas hoje, na ciência, não tem como você pagar um caminho neural, a não ser por uma patologia. Ou seja, aquela vivência, o eu do Wallace do passado, tem uma raiz aqui, tem uma porta. Só que eu escolhi alimentar todos os dias a porta A do que voltar para a porta antiga. Então, o condicionamento você precisa reforçar. Imagina que a gente está passando na nossa mente fosse um grande mata virgem. E você precisa fazer trilhas. Então, quanto mais você anda por um caminho, mais aquela trilha vai ficar demarcada. E quanto menos você anda, a própria vegetação toma conta de volta. É que até a nossa, se eu for falar cientificamente, a gente chama da neuroplasticidade. O nosso cérebro tem esse poder de voltar aí à origem. Então, se a gente pega o caminho, a rota a B começa a retornar na resiliência, o que é o original. Mas ela não some. Em algum momento, se você descuidar do A tendência é você não buscar uma rota C. A tendência é, se você sair do A, você volta para uma rota já conhecida. Nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Então, vocês viram o poder de você poder reforçar, estar em ambientes diferentes, ambientes que conectam com essa sua nova essência, com a sua essência original, que nem digo nova, né? Nosso original é sem falhas. Então, quando você se reconecta com a tua identidade, você sabe qual caminho trilhar e sabe qual caminho precisa abrir mão. É um processo também do autodomínio. Autossabotagem e desejos descontrolados. Que eu queria pegar o desejo controlado. Cuidado com os desejos descontrolados. Olha que o Tiago 1,13 fala. Ele fala o seguinte, ficou uma coisa na frente aqui da tela. Quando alguém for tentado neste momento de aflição, não diga, esta tentação vem de Deus, porque Deus não é tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém, mas uma pessoa tentada quando é atraída, enganada pelos seus próprios maus desejos. Então, caraca, aqui quando a gente coloca outra coisa no nosso centro da atenção, a gente fica tendencioso a permitir que aqueles maus desejos venham à tona. E maus desejos podem entrar em qualquer área da nossa vida, sentimental, sexual, financeira, aquilo coisa que a gente quer. Não, eu vou vencer para poder pisar em alguém, eu vou provar para aquela pessoa, aquela energia da raiva, eu vou provar para aquela pessoa que ela estava errada, os traumas que envolvem vidas do passado, que envolve pais. Não, eu vou mostrar que meu pai estava errado, eu vou mostrar que eu sou diferente. Ou seja, aqui são as áreas que, se você não vigia, você perde a ativação do seu autodomínio. Digam vocês aí, gente. Vou deixar aberto aqui agora esse bate-papo para vocês poderem comentar. O que vocês conseguiram conectar com o que foi transmitido aqui? Como que está sendo para vocês olharem para essas interferências? Qual dessas vocês percebem que impacta vocês no seu dia a dia? Me deixa saber um pouquinho esse olhar de vocês.
eu acho que um ponto importante, assim, deu muita clareza, sabe? Você trazer esses pontos. E só reforça como realmente a gente tem que estar vigilante, né? Dia após dia, porque são detalhes. São detalhes que fazem o casamento desandar, são detalhes que fazem a criação dos seus filhos desandar, são detalhes que fazem a gente vai tropeçando. Daqui a pouco a gente fala, mas como que chegou aqui? Foi naquele dia que você estava na sala da sua casa, seu marido estava no quarto, vocês achando que estavam juntos, mas estava cada um no seu canto, achando que estava junto, mas cadê a intimidade desse casal, né? Foi naquele dia que você deixou passar, enfim, são tantas pequenas coisas que realmente são muito pequenas quando a gente vê essas coisas isoladas, mas quando a gente junta tudo isso, realmente vira algo muito grande. Eu acho que vem muito de encontro com o que você trouxe hoje pra gente. Maravilhoso, Wallace. Tamo junto. E quem mais quer compartilhar? Quem se sentiu aí impactado com alguma dessas novas interferências? É livre, gente. Esse momento de verdade do Centelhas, a proposta é a gente chegar aqui, trazer a ideia, trazer os insights. Senão depois eu já toco o barco aqui. Se quem tiver tempo ainda, né, de participar, eu sei que ficou mais alongado esse QGR de hoje, né? Nossa, pode falar. Na Bíblia fala assim, né? 1 Coríntios 10:12 fala que, portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam. Então, tudo isso que você está falando faz muito sentido e traz à tona muitos pensamentos, muitas coisas que a gente já passou, né? No mesmo sentido que você, muitas ações que nós tomamos no mesmo sentido que todos aqui. E a Bíblia fala, as tentações que vocês têm, se vocês enfrentam, todos os outros também enfrentam. Então, você aprender a se dominar, você evita uma multidão de problemas para a sua vida, né? Então, é sempre estar vigilante, né? Orando, buscando em Deus, para que a gente não venha a tropeçar, porque todos estão sujeitos a isso, porque nós temos essa propensão de ser dominado por outras coisas que não seja o governo de Deus sobre as nossas vidas. E pequenos elementinhos faz a gente mudar de trilha, cara, assim, e onde a gente não, como você falou a palavra certa de vigiar, né? Não é que a gente vai ter um gasto de energia todos os dias, é quando a gente olha para as primícias, né? Quando a gente olha para os princípios, que foi até falado aí no nosso último QGR, né? Isso é um bom radar para saber se a gente está se governando ou não. Se a gente fugiu do princípios, é um alerta. Opa, preciso dar um freio aqui, preciso voltar. Igual, acho que foi o Ramon, né, Ramon, que você trouxe aí no último QGR, que você falou de, assim como está lá, acho que lá em Apocalipse, né, para volte lá onde você caiu e de lá assim direita. Não sei se bem foi mais uma assim parafraseando, se você puder retomar aí, acho que faz legal o conceito que a gente falou aqui. Não, acho que nesse caso aí, eu acho que não foi eu, não. Eu lembro do QGR passado, a gente falou sobre os ciclos, né? Sobre a parte dos ciclos. Mas dessa parte do Apocalipse, eu acho que não foi eu que falei, não. Foi eu que falei, Ramon. Fala assim, lembra-te de onde caísse, né? Para você voltar ao primeiro amor, né? Você olhar para onde você caiu e retomar daquele ponto ali, onde que você tropeçou na vida de alguma forma. Então, olha só, viu? Se eu olhar para trás e ver onde foi o tropeço, saber em qual desses furos que está, nesse exato momento, drenando suas energias, impedindo que você ative o teu autodomínio. É o furo do recurso, é o furo da impulsividade, são medos que você está preso, são bloqueios, são traumas, são feridas. O gargalo é por alargar por condicionamento, é a autossabotagem, o desejo descontrolado. Quais desses são os furos que está nesse exato momento aí na tua caixa d'água, impedindo que você os tampe? Imagina assim, existe o furo, o buraco, e esses 9 são o que está impedindo você de encontrar o buraco, que está deixando, de repente, a água turva, ao ponto de você não enxergar, está impedindo que você consiga colocar um remendo que está vazando muito forte. Cada uma dessas áreas, ela possa ter um impacto diferente no furo que está na sua vida hoje. Então, isso que é importante você entender. Quais são as interferências, porque cada uma dessas interferências requer uma ação específica. Para lidar com medo, de uma forma específica. Para lidar com bloqueios, dependendo do bloqueio, são formas específicas para cada bloqueio. Dependendo do trauma, é uma forma que você consegue voltar aí no teu passado e regenerar contra esse trauma. Condicionamento, você precisa entender do que está condicionado. A autossabotagem tem que entender onde ela está associada. Desejos, quais são esses desejos que
está corrompendo teu coração, fazendo você seguir para um lugar que te aponta para o erro. Então, esse é o ponto. Se você conseguir identificar qual das interferências são as ações, você pode fazer mais específica de forma pontual. Acho que esse é o barato. Você olhar para a sua vida de uma forma estratégica e você conseguir fazer a ação certa, do jeito certo, na intensidade correta, para você conseguir fazer a grande mudança. Eu acho que essa é a visão que eu queria deixar para vocês. Você vê Wallace, a gente olha para Sansão, né, na Bíblia. Sansão é um cara que tinha tudo para dar certo, né? Era um cara escolhido por Deus, separado por Deus, tinha algumas especificidades com ele, porém ele brincou com essas coisas. Ele falou, eu me domino, né? Eu sou um nazireu de Deus, separado de Deus, né? E não, eu me domino, sou forte, eu tenho o Espírito de Deus como força na minha vida, então eu consigo. Então, algumas coisinhas Deus falou para ele não fazer, não mexer com um morto. Ele foi lá, pegou o mel de dentro de um animal morto, não mexer com fulano e tal. Então, ele começou a brincar com essas coisas, achando que ele poderia, porque Deus está comigo, não sei o que mais. Cara, se a gente não cuidar, a gente tropeça com muita facilidade. E eu acho interessante a gente entender os gatilhos que levam a gente a tomar certas ações, né? O que faz o Leandro? Qual é o gatilho que me impulsiona a tomar essas atitudes, a ir por esse caminho, né? Então, eu acredito que, assim como Davi, não foi a primeira vez que ele viu Betseba lá, né? O Davi, o santarrão, foi lá e eu vi, não quero aquela mulher ali, não. Tá na cabeça já, se não foi ela, foi outra, se não foi, algum momento foi, tá aqui, ó. Quando ele viu a Betseba tomando banho lá, assim, falou, quero aquela mulher ali. Não foi assim na hora. Então, a Bíblia não conta, mas tá aqui na mente, o dia a dia, passei, vi, olhei ali, passou. O que te levou a tomar essa atitude, né? Então, a gente, principalmente o homem, né? O homem, principalmente, ele passa por essas dificuldades diuturnamente, né? Com relação à sexualidade, com relação à adultério, a muitas coisas. O homem passa por isso. E se não conseguir se controlar, entender os gatilhos, entender o que está te levando, ativar o autodomínio sobre você e deixar o reino de Deus sobre a sua vida, quer dizer, o governo de Deus sobre você, cara, você está lascado. Você perde uma vida rodando anos e anos dentro do mesmo lugar porque você não conseguiu exercer isso que você, essa aula que você deu aqui hoje, né? Olha o que você falou aí do Davi, olha o que vem na minha mente. Vem na minha mente aqui agora, assim, olha o condicionamento, talvez, que ele possa ter passado antes de ter o deleite, né? Imagina quanto ele já não viu de mulheres nessa guerra, de passar por um momento onde tivesse orgias, e aquilo ficou semeando na mente dele lá inconsciente. Aí bastou alguém se aproximar daquela imagem que já estava sendo construída na cabeça dele, para ele cair, né, ter a primeira queda. Então, eu acredito que muito disso, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente alimenta o nosso corpo nas vias auditivas, né, que são as conversações que você ouve, a gente fala, né, nas rodas dos escarnecedores, e disso pode ser muito claro. Eu lembro de um lugar onde eu trabalhava, para tentar poupar as pessoas, se de repente alguém tiver acesso, né, onde as pessoas ficavam numa rodinha falando sobre situações, falando de mulheres, falando não sei o quê. Aí eu falei, só que eu não entendia o quanto aquelas rodas estavam me conectando com o Wallace pós-transformado mesmo. O Wallace já ter passado pelo momento de se dominar. Eu falei, caraca, olha só, eles estão falando ali. Mas o problema não é quando eu estava com eles, o problema é quando eu saía da presença deles e passava por mim pessoas similares ao que eles falavam. A minha mente já logo associava aquela conversa. Aquela conversa que eu chamo de conversa sinestésica. Alguém fala para você e que relata de uma tal forma que você consegue sentir as sensações de como que seria a experiência. E aí até coisa que você não sente. Exemplo, ele comentou sobre o perfume de uma menina que era muito gostoso, sei lá, uma coisa assim. Aí você está andando sozinho na rua, sente o perfume, uma mulher passa deixando rastro, né? Que tem perfumes que parece que deixa trilha. Aí você sente o cheiro. Aí, se você se conecta com aquela conversa, se conecta com aquele desejo, daqui a pouco você se permite e fez uma coisa errada. Então, o condicionamento, olha o cuidado que temos que ter. E aí, até que eu falo sobre as consequências, né? Quais são as consequências de a gente não ter esse autodomínio? Existem consequências na visão de si e sua visão sobre o outro. Eu não sei se vocês já conseguiram perceber esses dois pilares. Um acrônimo eu chamo de CRAVE, e o outro MOR.
É só por conta da crônica das coisas. Às vezes, quando você não se domina, a sua visão de si mesmo começa a sentir, você vê culpa por um erro que tenha cometido, remorso de coisas que talvez não conseguiu mais reverter, ao ponto de gerar arrependimento. Só que aqui a gente fala um arrependimento negativo, tá, gente? O que é o arrependimento negativo? Não falo daquele arrependimento bíblico, né, de você se arrepender, constranger, mas aquilo de você ficar preso ao arrependimento. E aí você fica remoendo, por isso que vem o preso ao arrependimento com remorso, tá? E ao ponto disso te envergonhar. E aí você começar a deixar de socializar, de fazer coisas pela ficar preso da energia da vergonha. E aí tem o mor. O que é o mor? Quando é a visão quanto o outro, de você magoar, o ódio e também gerar remorso. Então, quando a gente não se autodomina, a gente pode criar ferida na gente com essas consequências. E de boa, o que mais eu pego em consultório são pessoas que enfrentam culpa, remorso, arrependimento, vergonha, mágoa, ódio e, no caso, né, criou um impacto onde as pessoas sentem essa aversão por elas e ela se dói e se sente por isso. Já tinham associado, gente, que o autodomínio pode direcionar vocês para esses sentimentos de baixa vibração, que a gente chama de sentimentos tóxicos? Sim. Aqueles que se alimentam com alimento ruim, como você falou de pornografia, masturbação e tantas outras coisas, inveja, ódio, não tem como não sentir tudo isso aí, né? Você se alimenta de coisas ruins e depois isso daí transforma nisso aí. É muito louco, cara. E chega a ser constrangedor, realmente. Você olhar para alguém e não conseguir olhar nos olhos e ficar olhando para o corpo porque seus olhos ficam desejando, de verdade. Não sei se alguém já teve essa experiência muito ruim, tá, gente? É como se você não conseguisse controlar seus próprios impulsos mesmo. E essa reta final aqui, eu vi que a galera, na última QGR, pediu, né? Mas, Wallace, como controlo isso? Assim, Wallace não, a palestrante que falou, né, no último QGR, mas como a gente controla isso? Eu decidi botar isso aqui de baixo, mas antes de chegar nele, a gente queria revelar para vocês uma coisa que eu chamei disso, tá? Um código do autodomínio. Que esse código oculto, ele foi extraído da Bíblia do 2 Pedro de 1 a 5, né? 2 Pedro de 5 a 11. Ele vai estar aqui abaixo, não ele literado, ele vai estar como minha mente criou, tá? Minha mente olhou para isso e enxerguei um código por trás disso. O autodomínio é dividido por 2 chaves que eu olhei, que é a fé e o amor. Quando você consegue conectar essas 2 chaves, que é a fé e o amor, você consegue dominar qualquer coisa na tua vida, que estão com essas brechas. Então, inspirado, né, tá? No 2 Pedro, tá? De 5 a 11, veio o seguinte, assim, na minha cabeça. Fé, para você conseguir utilizar a fé e o amor para o autodomínio, a fé requer que você tenha virtudes. Wallace, mas como que eu trabalho e desenvolvo as virtudes? Para você ter virtudes, isso você requer que você tenha conhecimento. E aí você já sabe aquela pirâmide do conhecimento. Conhecimento, entendimento, tá? E para que você tenha esse conhecimento, para exercer esse conhecimento, você precisa que você tenha o teu domínio. Você exercite isso todos os dias. E para você ter o domínio, isso requer que você seja perseverante, faça dia após dia. Então, ative, intencional, escolha ativar todos os dias. E para que você seja perseverante, para que você não perca essa perseverança, você precisa ter piedade. E, piedade, por que piedade? E essa piedade, você só consegue ter ela quando você consegue se conectar de forma fraternal, pela tua paternidade vertical. Essa piedade que não é uma piedade humana, mas sim uma piedade que é através do Pai, porque o Pai, ele é o amor. Então, se você conectar a fé ao amor, você consegue conectar e dominar qualquer área da tua vida. Porque aqui, de verdade, esse é o código oculto, que é o caminho. Não importa qual é a área do domínio da tua vida que está saindo, você precisa se conectar com virtudes, conectar com conhecimentos, e quando você conectar com esse conhecimento, começar a dominar ele,
perseverar ele todos os dias. Ação, tá? Quando eu falo dominar, são as ações. É que eu não queria adulterar, porque isso aqui é o trecho da própria Bíblia, mas bota só aqui, assim, ações, tá? Mas lá na Bíblia não fala ações, mas só para que a gente tenha aqui no radar. Aqui eu falo nas ações, então você fazer essas ações todo dia e perseverar. Perseverar é manter o foco, tá? Manter a constância. E aí, quando você consegue ter o conhecimento necessário, manter as ações, manter o foco, a única coisa que pode separar você é quando você se deparar para aquelas pontos do que você foi das tuas quedas e você não conseguir se perdoar. E para que você consiga se dar o auto-perdão, que, gente, é mais difícil você se auto-perdoar do que você perdoar alguém. E como que a gente consegue buscar esse auto-perdão? Esse auto-perdão é só quando a gente se conecta com uma paternidade, um amor que é sem limite, sem fronteira. Quando você se reconecta com o Criador, com o Pai, e se sente de verdade. Aqui você vai na busca com o teu coração aberto, com o seu arrependimento. Quando você está de verdade com o seu coração arrependido, você vai até o Pai, ele é o amor, ele vai lá e te perdoa. Ele te cura. E eu digo hoje que eu fui curado, eu fui curado do mal que eu enfrentava, mas com um propósito. O propósito é de libertar cada vez mais de outras pessoas, ser esse semeador de que sim é capaz, sim é possível você exercer o autogoverno. Então, eu chamei isso aqui do código oculto do autodomínio. Se você pegar aí o Pedro, né? Segundo Pedro, até esqueci o versículo. Segunda Pedro 1, do 5 ao 11, você consegue entender a chave oculta por detrás do autodomínio. Vou deixar aqui aberto. O que vocês acham? Já tinham olhado para esse versículo dessa forma, de que aqui é um código meio que secreto para você conseguir dominar qualquer desafios que você esteja enfrentando na sua vida? Cara, eu já li isso aqui várias vezes, nunca tinha pensado dessa forma. E é sensacional, né? O final ele fecha, né, com chave de ouro, né? Uhum. Porque se você fizer essas coisas, né, você não vai tropeçar. E, sensacional. O código, a forma que você trouxe aqui, assim, faz todo sentido e traz uma clareza sensacional para a nossa vida. Porque o que mais emperna a gente, às vezes, é a gente se permitir essa mudança. A gente se sente indigno, se sente... é muito ruim estar com o estigma de você sentir o pecador. É meio que, poxa, se eu já sou pecador, para que eu vou mudar? Já foi um tag que eu recebi que nada vai mudar assim. Eu falei, cara, que não é assim. Eu vejo que, assim como está lá em Apocalipse, que nossos nomes podem estar lá nas colunas, e a gente ser reconhecido, né? E ser visto meu servo amado e fiel, né? Meu amigo. Eu falei, putz, esse é meu alvo, eu quero me direcionar para isso. Mas eu falei, mas como, pai? Como que eu consigo isso? Aí veio no meu coração lá, 2 Pedro. Qual é a jornada que eu tenho que fazer? Eu preciso ter fé, que a fé que tem ação. Essa fé vai me conectar a virtudes, que são os conhecimentos ideais. Depois que eu conhecer, preciso passar por aquele pilar, né, lá, conhecer, abrir o entendimento e me colocar na sabedoria. Isso me requer ter ações para eu dominar. E aí, quando eu dominar essas ações, tem que manter firme naquela tangente. Depois que eu me manter firme naquela tangente, eu consigo, sim, nessa busca da redenção, do auto-perdão, me perdoei. Agora, depois que eu me perdoei, eu preciso me voltar, me reconectar, me sentir amado. E aí, para me sentir amado, ter essa conexão de volta, preciso estar no meu arrependimento. Ele precisa de verdade sentir, cheirar o meu coração e ver que eu estou arrependido, que aquilo me constrange e pela minha dor, ele vai lá e me cura, porque ele é o amor. Então, quando eu olhei para esse 2 Pedro, eu falei, caraca, aqui é a minha permissão de que eu errei, mas sim, aqui é para mim como se fosse a manifestação de porque eu sou perdoado. Eu sou perdoado porque eu sigo esse caminho. Então, todas as pessoas vão ser perdoadas? Não sei, cara. Não sei. Eu acho que não, se elas não seguirem um caminho. Elas têm a chance. A porta é estreita.
Porque não é fácil você manter em uma ação por muito tempo. Você requer esforço, requer renúncia, requer você ficar abraçado com os princípios. E aí sim, quando você passar pelo teu movimento, essa cura vem. Essa cura dessa área, a cura aqui a gente pode chamar de qualquer outro nome, como vitória. O que está se falando muito é o governo. Governar essa área da vida. Então, assim, não importa, a gente só governa por amor, tem a vitória por amor e tem a cura por amor. Essa é a forma que eu vejo hoje em dia. E se vocês me permitirem aí o finalzinho, qual é a metodologia para você ativar o autodomínio? Eu acredito que o jeito mais inteligente para você conquistar mudança significativa na tua vida, profissional, espiritual, é através da ativação do autodomínio. Isso que eu trouxe para vocês é uma jornada que tem 16 semanas. Eu tentei trazer para um dia, um bate-papo aqui com a gente. E se eu pudesse transformar essas 16 semanas que estão aqui em uma narrativa, em 3 pequenos passos, eu falaria para você o seguinte: são 3 pilares para você ativar o autodomínio todos os dias. E esses 3 pilares são esses aqui, ó. Primeiro, encare os fatos, de verdade. Vê lá quais áreas que estão na brecha na tua vida. E essas brechas vai te ajudar você a encontrar qual a real causa desse problema. Mergulha fundo, com coragem, para entender quais as origens desses bloqueadores do autodomínio, quais áreas da interferência está bloqueando. E aí você precisa ativar todos os dias essas ações específicas que vão te dar um caminho contrário. Então, se você fosse pegar, entenda qual o que o Leandro falou lá do estímulo, qual é o gatilho, o estímulo mestre, entenda qual o significado que está por detrás daquele estímulo, quais são as programações que estão nele, rastreie quais são as programações inconscientes originais, veja qual o caminho neural está associado àquela programação, de onde foi, qual é a paternidade daquele caminho neural, com quem você aprendeu, qual foi a jornada, qual é a estratégia de acordo. E após isso, você aplique na prática. Existe forma de você aplicar que a gente chama de remediativa, generativa e evolutiva. Se eu fosse abrir bem rapidinho para vocês, saibam quais essas áreas que está conectado no teu ambiente, no seu comportamento, no seu senso de capacidade, nas suas crenças, nos seus valores. E, por último, nos últimos pilares, na sua identidade, na sua afiliação, que é o que vem atrás de você, e no seu legado, do que vai ser a partir de você. Então, se você for buscar o autogoverno, esse autodomínio, começa por esses pilares: o ambiente, comportamento, capacidade, crenças, valores, identidade, afiliação e legado. Então, é isso que eu tenho aqui para vocês hoje, tá, gente? Espero que tenha feito um pouco de sentido essa jornada, compartilhar com vocês. Eu acho que foi um dos QGR que a gente fez, não sei se foi um dos mais longos. Mas... Tremendo. Foi uma bênção, é algo bem amplo, né, Wallace? É algo bem amplo, mas é algo que é possível, né? Então, aquilo que a gente estava falando, o importante é primeiro ter a consciência. Exato. Se todos vão seguir, é outra história, mas pelo menos a pessoa ter a chance de ter a consciência, de ter uma possibilidade, de ter um caminho a seguir, isso é um passo. É importante, essa consciência. Então, eu vou falar para você, eu estava procurando aqui a reação na hora que você estava falando para não te atrapalhar, daquela que explode a cabeça. Eu não achei, cara, aqui. Nossa, mas é muita coisa, mano, explodiu minha cabeça, é muita coisa e eu tenho para falar para você que foi uma bênção. Desde do QGR da semana passada, assim, estava terminando, você participou lá, fiquei pensando, qual será a semana que vem? Semana que vem eu olhei para o Wallace, tá aqui, domínio próprio, autodomínio, tá na minha frente o próximo tema. E Deus falou no meu coração assim, eu falei, vou falar com o Wallace. E foi o que aconteceu, foi bênção. Foi bênção. Amém. E muito obrigado aí. Porque para poder tentar entregar esse melhor para vocês. E esse melhor foi a jornada que eu trilhei. É o que eu usei, as ferramentas que eu usei para que eu pudesse sair do algo de verdade, que eu achei que eu nunca iria sair. Uma pessoa errante aqui que teve a redenção. Eu falei, qual o caminho que eu fiz que eu posso ajudar as pessoas a trilharem? E mais, e me desafiar a conectar esse caminho com a palavra, né? Porque assim, foi ela que me libertou, de verdade. Com certeza. Enquanto eu tentei me libertar com a minha mente, enquanto eu tentei libertar de verdade, até com técnicas de terapia, etc. Tal, eu não tive êxito, não tive sucesso. E eu nunca tinha vivido uma experiência que transformou esse fato na minha vida.
foi a palavra que me libertou. Eu achava que... Eu tinha uma crença, tá? Errônea, que precisava de outras coisas para libertar a gente. Mas, de verdade, foi a palavra de Deus que conseguiu fazer eu me libertar dos vícios. E sim, aí sim, eu usei os recursos, que foram essas terapias, coisa e tal, mas foi a palavra ali que foi lá no alvo, no meu coração, me constrangeu ao ponto de eu ficar arrependido do que eu fazia. Então, aqui está uma pessoa que se arrependeu dos caminhos, das escolhas que fez. Então, eu queria me baixar essa vulnerabilidade para que vocês pudessem ver um Wallace que talvez que é difícil as pessoas saberem o que estava por trás do Wallace, porque ele criou esse movimento, como ele se transformou nisso, né? Então, esse é Tremendo. Porque as terapias podem ajudar e têm suas funções, né? Mas a questão de a palavra que foi que realmente que libertou é porque Deus tem muito mais do que a libertação, né? Ele tem a salvação, né? Porque não é só libertar daquilo que a gente está preso. Porque que nem o Leandro falou uma vez, né? Que a gente tem a chave das cadeias das quais nos libertamos, né? Então, tipo assim, você tem uma chave, o Leandro tem uma chave, eu posso ter uma chave, a Bruna, a Val, e cada um pode ter uma chave, entendeu? Então, tipo, a gente pega, se expõe, aquilo que parece ser a nossa vulnerabilidade pode ajudar outra pessoa, né? exato. E é isso, mãe. É isso mesmo. Centelhas do Reino aí, estamos aí nos colocando à disposição, né? Para trabalhar em favor do reino e testemunhar, né, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas para que outras pessoas possam ter chances também, né, de ter suas vidas transformadas. E foi bênção, glórias a Deus. Amém, amém. Amém, amém, E valeu, Wallace, é até me bênção. disponibilizo fazer o seguinte, deixar esse... Se vocês precisarem desse mapa mental, eu digo coração. Eu deixo ele disponível aí para o Centelhas usar da forma que achar Opa, que deve usar, tá? Que aí alguém às vezes quer voltar, olhar, revisar, olhar com calma quais são os trechos bíblicos que eu marquei, meditar sobre as palavras, eu vou deixar disponível aí para vocês, tá? opa, manda lá, se puder colocar lá no WhatsApp, lá qualquer coisa, eu mando no grupo depois. Mas então vou te mandar lá no WhatsApp, aí você usa aí como achar que... Nossa, tremendo, uma bênção, bênção. E aí, Centelhas, Val, Leandro, Bruna, vocês estão ainda? Vocês estão acordados, hein? Esse cara lá do Rio faz a galera ficar acordada à tarde. Vou por aqui, tô acordada assim. Opa, amém. Gratidão, Então vamos... Wallace, pelas palavras, pelo que tu disse ali, compartilhou com a gente. Falar rapidinho ali para não se estender muito também. A questão de ouvir isso, eu acho que muita coisa já não é novidade, né? Uma forma de dizer assim, ouvimos falar, talvez não num todo ou tudo no mesmo dia, mas é bacana a gente perceber. De alguma forma, mudamos alguns pontos, né? Dá para ter uma comparação de um antes e um depois, porque eu fiquei refletindo muito quando você falou para nós pontuar e ver o que existia em nós, né? Ainda, o que precisava ajustar, o que precisava ser alinhado. Eu fiquei pensando, cara, olha, eu me encaixava, tipo, uma Bruna de tempos atrás se encaixava em quase todas. E eu disse o quanto o conhecer a palavra e esse discernimento é importante. Então, a forma que eu conheci e que eu fui aplicando minha vida foi justamente ouvindo outra pessoa que já tinha passado por algumas experiências. Então, hoje, isso certamente nos fortalece, de alguma forma, nos direciona, e também tem umas coisinhas aí da autossabotagem para eu dar uma lapidada, que eu sei. É isso, gratidão, Alice. Ah, tamo junto. E é a missão, né? Uma vez que você foi transformada por uma área dessa, a sua boca não pode ficar fechada, né? Você precisa, junto com você, arrastar, nem que seja uma pessoa, porque não foi à toa que você, às vezes, passou por isso. Às vezes, se Deus permitiu, né, que você passasse por alguma desses desafios, é para que você governasse e seguisse a obra, né? Pelo menos assim que eu gosto de acreditar, né? Eu gosto de pensar nesse elemento. Gratidão, Alice. Deus abençoe. Amém. Amém. Eu tenho um texto falando da palavra, né? Você falou que tem todas as formas e não há técnica, não há movimentos que a gente faça que para suprir a necessidade da palavra, né? A Bíblia fala no livro de Hebreus 4, fala assim que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Eficácia é diferente de eficiência. Tudo que a gente faz pode ser eficiente de alguma forma, mas a eficiência é você falar, vou cavar um poço, cavar o buraco do poço. A eficácia é você achar água dentro do poço, né? Então, tem essa diferença. Então, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes.
e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Cara, tremendo, né? Que, cara, que chega a esse ponto, ela chega até a alma, a divisão da alma e do espírito. E fala que ela é apta, a alma e o espírito juntas em medulas, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aí, Então, se eu posso chegar na sua frente aqui e falar o que eu quiser, Daniel, você não vai saber a intenção do meu coração. Por mais técnica que você tenha, por mais saber, só que a palavra, ela julga e ela discerne as intenções do seu coração. Então, não há nada na terra mais poderoso do que a palavra de Deus. Não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Você entende, assim, que ela tem esse poder de chegar e falar, cara, o Leandro está falando isso, mas a intenção do coração dele é outra. O Leandro está pecando aqui, está se lascando na vida, mas a intenção dele é sair daqui. O Leandro aqui está falando tudo bonitinho, mas a intenção dele é ferrar com o meio mundo. Entendeu? Tipo assim, ela consegue penetrar na divisão da alma e do espírito, discernir o seu coração, as suas intenções e mudar a sua vida, como foi com você, e eu já te falei da minha história, foi comigo também. A palavra, e eu, tipo assim, eu não abro mão da palavra por nada, ainda que eu erre, né, confrontando a palavra contra ela, mas eu sei que ela sempre vai me transformar de alguma forma. Pois, e olha, eu vou anotar aqui isso para mim, depois você pode falar para mim qual é o... Hebreus, né? Você falou Hebreus 4? Hebreus 4:12. Vou botar aqui, porque assim, caraca, entrou como uma luva aqui dentro que o que você falou fechou aquela caixinha que estava na minha cabeça, que é por que na minha mente, todo meu movimento não funcionava, e aí quando trouxe para mim a palavra viva, começou a funcionar. Realmente, essa espada, né, ela quebrou as minhas barreiras, as barreiras construídas pelo próprio ego humano, a psique, a expertise, essa toda roupagem, e aí só consegui de verdade chegar lá na minha essência e separar essas minhas intenções quando foi a palavra. Eu tinha dificuldade de me arrepender, eu acho, olha, muito tremendo, isso aí é um testemunho meu, tá, gente? Eu não sabia como que era arrependimento, eu achava que não era capaz de me arrepender, porque de boa, eu fazia as coisas que eram ruins, mas não sentia arrependido, para mim, eu gostava. E aí, quando eu vivi na palavra isso, mesmo depois de ter conhecido o evangelho, eu ainda gostava de fazer a coisa errada, eu não me sentia envergonhado. E quando eu fui flechado ou cortado ao meio pela palavra viva, foi quando eu me arrependi de verdade, eu chorei igual criança. Sozinho, né? Que ninguém me viu, mas sim. Foi Hebreus 4, né? Hebreus 4:12. Foi um verdadeiro quebrantamento, né, Wallace? Foi o quebrantamento mesmo real, mesmo que trouxe o arrependimento, né? Sim, digo, eu achava que não era possível, tá? Sendo muito sincero mesmo, eu achava que não era possível para mim, não, me arrepender. Eu me envergonhava por não estar com vergonha. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso. É triste. Você arrependeu, irmão, você arrependeu as coisas erradas. Eu ficava assim, caraca, eu não estou arrependido, não. O que você tem que fazer para se arrepender? Ai, meu Deus. Aí é onde que ela entra e vai discernir seus pensamentos, seu coração, né? E vai trabalhar naquilo que importa, né? Naquilo que é necessário. Porque se eu tenho qualquer técnica, assim, eu trabalho naquilo que você me fala, naquilo que eu enxergo em você. Eu não consigo discernir o que tem dentro de você. Então, a palavra, ela vai trabalhar naquilo que é exatamente no ponto que você precisa ser melhorado. Aí é onde que ela te acha. Foi aí, e aí que eu consegui, de verdade. Pô, olha, fechou todo sentido, olha, eu não tinha ainda isso no meu radar. É igual que você falou, assim, eu já conhecia essa trecho, esse versículo, mas eu nunca tinha associado nesse olhar. Eu via de outra forma, mas agora eu não tinha olhado para dentro de mim, como que foi um dos processos da minha transformação. Gratidão mesmo, fez total sentido aqui para mim, tá? Eu agradeço. Fechou meu códigozinho aqui, uma matriz, ó, vai vir coisas boas aí dessa centelha que você lançou aqui para mim agora. Amém. A gente agradece aí, cara, pelo transbordo, pela entrega aí. Tá salvo, né, Ramon? Gravei tudo. Daí como que é? Encerrar aqui já fica gravado ou tem que salvar? Ele vai rodar, vai abrir uma pastinha aí no seu computador. Quando você encerrar, vai abrir uma pastinha e vai salvar. Tá? Eu coloquei gravar aqui, ó. Olha eu, né? Tá gravado.
Tá gravado. Não, tá gravado sim, mas eu coloquei cloud aqui, não é tipo em nuvem? Sim, pode ser, ele vai gravar na nuvem. Mas daí dá para acessar pelo próprio Zoom? Como que é? Ficar salvo pelo... Ele vai ficar salvo na nuvem, na sua nuvem, no Google Drive. Ou no... Ah, tá. Com base no meu e-mail, né? Tá bom. Tranquilo. É inexperiência. Né? Passa para mim, depois eu te chamo aí, se o Wallace permitir, a gente coloca no YouTube. Vamos começar a alimentar o YouTube do Centelhas. Isso daí Que é para ter a galera sentir vontade de querer estar aqui, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que acontece e se fica numa área de membros muito represada, se é muito difícil a pessoa acessar, as pessoas se desmotivam fácil. E por isso que eu até comentei com o Ramon, acho que você está até com o microfone desligado, você pode falar com isso gravando ou quer encerrar para poder falar isso? É só Não, tranquilo. Não, mas sim, a gente pode ver sim. Até o próximo QGR eu estava para combinar para a gente fazer para dar uma chamada, fazer direto como live, e direto no Instagram, o próximo para dar uma aquecida para fazer tipo que nem o QGR da plataforma que eu assisti no final de semana, né? Para a gente fazer com formato de live, a próxima para dar uma aquecida e chamada para o povo participar, né? Porque às vezes o pessoal parece que tem preguiça de clicar no link, né? A pessoa às vezes não está nem fazendo nada, ela vê o link lá, mas entrar no link, tá. E às vezes se ele vê a live lá no Instagram, que dá onde normalmente a pessoa está sempre lá, só clicar e já entrou, daí talvez a gente dá uma aquecida na próxima. Boa. Vamos melhorando aí. Isso. Fechou, então. Vamos agradecer aí, fazer uma oração de encerramento, agradecer por essa noite incrível, que a hora passa a gente nem vê, muito aprendizado, e é isso aí. Pai, te agradeço por essa noite, obrigado pela presença de cada um que aqui esteve, Pai, desde o começo até agora, Pai. Vai ficar gravado, depois nós compartilhamos e que essa mensagem venha alcançar mais pessoas, em nome de Jesus Cristo. Eu lhe agradeço pela disponibilidade do Wallace, foi muito... o aprendizado dele foi muito na prática, pode ter sido sofrido, mas depois veio a alegria com a liberdade. E essa liberdade e esse caminho com o qual ele passou, ele compartilha com a gente hoje. E muitas outras pessoas que hoje talvez estejam presas possam também desfrutar desse caminho de liberdade. Eu te agradeço por essa oportunidade rica que foi essa noite, Pai, entre irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Valeu, Centelhas. Sobramos aqui o Wallace, Ramon, Val e a Bruna. Mas eu agradeço ao Ramon, obrigado também, cara, que está dando um apoio total aí, tá à frente aí, tem evoluído cada dia. Tamo juntos todos, né? Vamos para cima. Aprendendo e compartilhando. Valeu, Wallace, obrigado. Deus abençoe a todos, ótima noite. Boa noite, Val, todo mundo. Tchau.